né? Vocês me suportem em Cristo. O que eu tava falando? Me ajuda. A mente vagueia, né? Vamos lá. Do que eu tava falando? Alguém me ajuda? A iniquidade de muitos que o amor esfriaria. Tá. Que na verdade tem a mesma. Ah, eu tava falando sobre o cristão que prega uma coisa e vive outra, não é isso? Obrigada. A mente voltou. Dá os brancos, né? Isso é problema de veia, né? Veieira. Então vai dando esses brancos assim e a gente volta depois. Então, assim, para nós, queridos, olhem para dentro de vocês todos os dias. Essa autoanálise, esse autoexame, ele precisa acontecer diariamente com o cristão. Por quê? Porque eu preciso olhar para a palavra. Lembra que a palavra é um espelho? Não vou entrar também nesse contexto, mas no outro momento a gente pode falar um pouquinho sobre isso. A palavra de Deus, ela precisa ser aquele espelho que eu olho e eu preciso me ver refletido na palavra. Eu preciso me amoldar, né? Ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. Então, eu preciso todos os dias, era isso que eu estava falando que me cortou aqui. Sabe a cruz que Jesus diz: aquele que deseja me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus está fazendo esse convite, geralmente os crentes não gostam muito de falar sobre isso, né? Geralmente os cristãos não gostam de citar esse versículo de forma decorada, porque esse versículo não é o melhor a se ler dentro da palavra, esse versículo não é o melhor a se viver dentro do evangelho. Porque qual é o convite que Jesus está fazendo para mim e para você? Jesus está dizendo assim: se você todos os dias não tomar também a sua cruz, que é o que é que você precisa renunciar, o que é que você precisa crucificar? Porque a morte de Jesus nada mais foi do que a crucificação do meu pecado e do seu. O que Jesus levou para a cruz não foi os pecados dele, mas foi o meu e o seu. Então, assim, Jesus está dizendo assim: você quer realmente me seguir? Você vai precisar, a partir do dia, olha isso, anotem isso. Estou falando agora realmente guiado pelo próprio Espírito, eu creio, em nome de Jesus. Existe uma aula que eu dou sobre isso, que a gente tem um entendimento de quais foram os pecados que Jesus levou na cruz. Quando ele levou na cruz os pecados, quais foram os pecados que ele levou? Todos os pecados antes de eu ser salvo. Então, todos os pecados, antes de você ser salvo, antes de você conhecer Jesus, foi esses pecados que ele levou na cruz, ok? Ele estava pagando a dívida que você não conseguiria pagar, tá? Então, foram esses pecados que Jesus levou na cruz. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, a partir do momento que eu sou salvo, os pecados que eu começo a cometer pós-salvação, pós entendimento de quem é Jesus, esse Salvador, aí começa a ser uma responsabilidade minha e sua. Então, esses pecados, eles não estão cravados na cruz. Não foram esses pecados que Jesus já pagou na cruz. É um outro estudo, é uma outra situação aqui para a gente falar, mas por que eu estou falando isso? Porque se eu não me preocupar com as minhas atitudes diárias em crucificar a minha carne, em crucificar o meu eu, em crucificar a minha vontade, em crucificar aquilo que eu acredito ser a verdade, mas que não é segundo a verdade de Deus, se eu não seguir esse caminho, eu vou entrar nessa palavra que Jesus está dizendo. Nos últimos dias vai aumentar a iniquidade. Você vai ter a tendência de estar amoldado a este mundo, porque o mundo, ele vai tentar fazer, o diabo vai tentar fazer com que todos os cristãos se voltem, sejam moldados segundo o padrão desta sociedade, segundo o padrão deste mundo. E aí por isso que Jesus diz enfaticamente, vamos voltar para o versículo? Eu gosto de falar em cima do versículo. Vamos lá? Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, vamos trocar a iniquidade para vocês entenderem aqui? E por se multiplicar a desobediência à lei, e por se multiplicar
a quantidade de cristãos que pecam sabendo que estão pecando. Troca aí a frase e coloca aí, ó. E por se multiplicar o número de crentes que deixaram de obedecer à lei de Deus, à palavra de Deus, por livre e espontânea vontade, ok? O amor de muitos, de quase todos, vai se esfriar. Então, o contexto da falta de obediência à palavra de Deus no meio dos cristãos, no meio da igreja de Cristo, vai fazer com que muitos se esfriem. Agora, respondam para mim uma coisa: é só na minha igreja ou é só entre os crentes que eu conheço que muitos irmãos estão desviados por causa de outro cristão? Será que é só na minha igreja que eu já ouvi assim o depoimento: ó, o fulano saiu porque o Beltrano falou mal dele. Ó, o fulano saiu porque o outro, sei lá, fez alguma coisa contra ele. É só na minha igreja que acontece isso? Ou na igreja de vocês, não, todo mundo é santo lá já, né? Entende o que eu tô querendo dizer? Entendem o que eu tô querendo dizer ou não? Entendem? Então, é no meio do cristão, é no meio da igreja que Jesus está dizendo que isso vai acontecer. Lembra que eu falei? Jesus não está falando o sermão profético para os ímpios. Jesus está dando o sermão profético para os crentes. Então, ele está dizendo que isso vai acontecer. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Então, muitos podem estar se perdendo, muitos podem estar se desviando, muitos podem estar pecando por minha causa e por sua causa, porque nós estamos deixando que a iniquidade entre na nossa vida como padrão de atitude. Então, será que eu estou sendo realmente transformado segundo a imagem e semelhança de Cristo? Ou será que eu estou sendo transformado segundo a imagem deste mundo, segundo o padrão que a sociedade diz? As minhas atitudes, elas estão mais parecidas com o que Jesus diz para eu fazer com o meu próximo? Ou as atitudes que eu tenho tomado tá parecendo mais com as atitudes de um ímpio no mundo, mas eu digo que eu sou cristão e estou dentro da igreja? Entende? Esse sermão está dando um alerta para mim e para você. Deus está dizendo para nós: não esteja no grupo dos muitos, não esteja no grupo dos que vai aumentar o nível de desobediência à lei de Deus, de multiplicar a iniquidade. Não esteja nesse meio, não esteja nesse contexto, ok? Vamos continuar? Porém, aí Jesus diz no versículo 13, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Primeiro, a palavra fim aí, nesse contexto aqui, nós vamos usar muito essa palavra, já deixa aí essa palavra pertinho de você, porque em várias passagens dentro do Novo Testamento, essa vai ser a tradução dessa palavra no grego. Essa palavra fim no grego é telos, T-E-L-O-S, telos, que significa o término, o limite no qual algo deixa de ser. Então, esse fim aqui, fim, acabou. Sabe quando acaba o filme e aparece, ou antigamente, né? As noveleiras mulherada aqui vai lembrar. Sabe quando a gente assistiu o último capítulo da novela, que aparecia aquela palavra fim, e a gente ficava hiper chateada porque não terminava a novela como a gente queria? Não era assim? A mulherada que gostava de novela. Será que só eu, gente, que quando eu era do mundo gostava de novela? Bom, vamos lá. Então, assim, sabe aquele fim que aparece no final de um filme, de uma novela ou do que quer que seja? Esse é o fim que a palavra está usando aqui, que é a palavra telos no grego, e que essa vai ser a palavra que nós vamos ver várias vezes sendo utilizada quando se falar da segunda vinda de Jesus
e do final desta era, do final dos tempos, né, que a Bíblia chama. Então, essa é a palavra fim no original, é a palavra telos, acabou. Daqui para lá não tem mais essa era. Daqui para lá não existe mais nada segundo isso que já existiu até hoje. Daqui para lá é outra história, é outra era, é vida eterna. Então, no momento que Deus colocar um fim nisso, é essa palavra que está sendo utilizada aqui no grego. É algo que não existe mais nada após isso. Não existe mais nenhum acontecimento após isso, ok? Aquele, porém, que perseverar, versículo 13, nós estamos lendo, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Elisângela, peraí, vamos lá. Mas quando eu aceitei Jesus, eu já não fui salvo? A palavra de Deus já não fala isso? Que eu já fui salvo quando eu aceitei Jesus? Por que a palavra aqui está dizendo, e nós vamos ler em outros versículos também, a mesma ênfase? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim herdará a vida eterna. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa que está preparada. Então, várias vezes o texto vai dizer para nós que nós precisamos primeiro perseverar, é uma palavra extremamente utilizada dentro do Novo Testamento. Perseverança é estar ali, né? Vamos pegar aqui o original. Permanecer, essa perseverança tem a ver com permanecer, não retirar-se ou fugir, preservar. Olha o que o original dessa palavra eu nem tinha visto, mas olha o que diz aqui. Sob desgraças e provações, manter-se firme na fé em Cristo. Isso é o original dessa palavra perseverar aqui, que é a palavra no grego upomeno, ok? Upomeno quer dizer sob desgraças e provações, manter-se firme na fé em Cristo. Então, aquele que perseverar diante de tudo isso que Jesus está dizendo que vai acontecer nos últimos dias, esses sinais que vão acontecer antes da sua segunda vinda, aquele que perseverar até o fim. E se essa palavra aqui, por que eu estou pedindo para vocês anotarem essa palavra fim e o original dela, que no grego é telos, que não existe mais nada depois disso, é porque parte do nosso entendimento sobre a segunda vinda de Jesus, sobre essa questão que muitas pessoas têm dúvida, nós vamos entender quando a gente entrar no contexto de que dia vai ser o fim. Qual é o dia desse fim? O fim, segundo a palavra de Deus, já vou até adiantar para vocês. O fim é a segunda vinda de Jesus. Então, após isso, é como se não houvesse mais nada. E nós vamos perceber isso claramente nos versículos, principalmente dentro de Apocalipse, dentro de outros versículos do Velho Testamento que falam sobre essa questão do fim. Então, o fim é o fim. Não há mais nada depois disso, a não ser vida eterna, ok? Bom, mas aí eu falei para vocês sobre o salvo, né? Esse será salvo. Elisângela, mas quando eu aceitei Jesus, eu já não fui salvo. Me falaram que se eu aceitasse Jesus, eu já era salvo. Não é isso que a gente ouve? Todo mundo tem esse entendimento aí? Você aceitou Jesus, você está salvo, ok? Quantos aqui são salvos? Levanta a mão para mim aí. Deixa eu ver na câmera, levanta a mão. Quantos são salvos? Tem certeza da salvação? Certeza. Se Jesus voltar agora, você é salvo? Eu acredito que todo mundo levantou a mão aí, em nome de Jesus, né? Todos nós somos salvos, segundo a palavra de Deus, ok? Mas o que essa salvação aqui está dizendo para nós? O que é esse ser salvo? Eu não falei para vocês que o pecado que Jesus levou na cruz era o pecado anterior ao meu conhecimento de Jesus? Não é esse pecado? É uma outra aula, é uma outra situação, mas só para a gente seguir o mesmo raciocínio. Então, o pecado que Jesus levou na cruz não é os pecados que eu cometo depois que eu aceitei Jesus. Esses pecados que eu cometo depois que eu aceitei Jesus, eu preciso me arrepender e não cometer mais. É isso que significa a palavra arrependimento, que é metanoel no grego, ok? O que é arrependimento?
mudança de mentalidade, mudança de atitude. Então, se eu sou cristão, se eu sou crente e eu continuo pecando as mesmas coisas todos os dias, os mesmos pecados, as mesmas atitudes, então eu não me arrependi dos meus pecados. Então não adianta ficar pedindo perdão hoje e cometendo o mesmo pecado amanhã. O que eu preciso fazer é ir para a palavra, buscar entendimento sobre aquele pecado, entender que eu estou pecando, qual é a atitude que eu preciso tomar para não pecar mais naquilo que eu estou pecando, para mudar de atitude. Isso é arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, ok? Então, a partir do momento que eu fui salvo, né? Vou colocar aqui entre aspas, que eu aceitei Jesus, eu agora tenho uma caminhada, eu tenho um caminho a trilhar, que a palavra de Deus está dizendo para eu perseverar até o fim. Esse é o chamado processo de santificação. Uma outra aula também, tá bom? Então, no momento em que eu aceito Jesus, eu entro num caminho, que esse caminho é Jesus, ok? Eu entro nesse caminho para trilhar e esse caminho vai me levar à verdadeira vida eterna, ok? Então, o que a palavra está querendo dizer aqui, o que Jesus está querendo dizer aqui para nós é: aquele que perseverar até o fim terá vida eterna, será salvo do inferno, ok? O que Jesus está dizendo aqui para nós é: aquele que perseverar até o fim será salvo do juízo de Deus, será salvo do inferno, do lago lago de fogo e enxofre que foi reservado somente para o diabo e seus anjos. Então, Deus não deseja que ninguém venha a estar nesse lugar de tormento eterno. O que Deus deseja é salvação, vida eterna, ok? Então, eu fui salvo para ser salvo. Anota essa frase aí. Eu fui salvo para ser salvo. Eu fui salvo do império das trevas. Quando eu aceitei Jesus, Deus me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus, ok? A partir do momento em que eu fui salvo lá, quando eu criei em Jesus, eu entrei num processo de santificação para ser salvo, para ter vida eterna, ok? Então, a salvação, no momento em que eu aceito Jesus, é uma. A salvação de vida eterna é outra. Então, eu sou salvo para ser salvo. Então, não adianta o cristão acreditar que só porque ele levantou a mão numa igreja, só porque ele foi batizado, só porque ele se diz evangélico, crente da igreja XYZ, ele já é salvo para a vida eterna. Não. O que Jesus está dizendo e a palavra de Deus nos afirma em vários ensinos é que eu preciso entrar num processo de santificação para ser salvo para a vida eterna, para ter direito a então entrar nesse descanso da vida eterna, para então estar eternamente com Deus. Então eu sou salvo para ser salvo. Então a salvação de Jesus entra na minha vida para que o Espírito Santo venha habitar dentro de mim, eu tenha a graça de Deus para não pecar mais. Então nesse processo de santificação eu vou perseverar até o fim e ser salvo, ok? Porque senão, não sei se eu vou falar isso. Porque senão, eu vou falar porque na verdade tem base bíblica, e aí se alguém ficar com muita dúvida, pode me chamar depois que a gente tira a dúvida, ou num outro momento a gente dá uma aula sobre isso. Porque senão a gente vai perder a salvação sim. Se tem alguém aí que crê na doutrina, não sei se é calvinista, arminiana, eu nunca sei qual dos dois que acredita nisso, mas não é o contexto, tá bom? Não precisa se preocupar com isso. Tem gente que acredita que a salvação não se perde, ok? É isso que essa doutrina fala. E a salvação ela é perdida sim, porque se Jesus está dizendo para nós perseverarmos
até o fim para ser salvo, é porque eu posso perder essa salvação, ok? Então, assim, tem todo um embasamento bíblico para isso. Essa doutrina é totalmente explicada dentro da palavra, ok? Mas cada um tem a sua visão ali, tanto os calvinistas quanto os arminianos, eles defendem com unhas e dentes isso, mas eu tenho o meu entendimento da palavra e eu posso dizer para você que se você lê a Bíblia Sagrada, se você lê a palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que ele te ilumine, você vai entender isso como é. Sabe por quê? Porque nem calvinista e nem arminiano estão errados completamente. É isso que eu quero dizer para vocês, ok? O que aconteceu com os dois grupos, tanto os calvinistas que creem em uma coisa quanto os arminianos, é que eles pegaram visões diferentes, versículos diferentes para interpretar dentro da palavra de Deus. Por isso que dá algumas divergências aí de entendimento, tá bom? Mas então a salvação pode ser perdida sim, se eu não trilhar esse caminho de santificação. Nós, no final, no dia do juízo de Deus, nós podemos então estar fadados ao inferno, né? Então pode acontecer isso. Então, uma vez salvo para sempre, não é bem assim, tá bom? Existe um entendimento correto sobre isso. Ok, queridos, 9h34. Jesus me ajuda, que a aula já foi, e nós paramos aqui nesses 2 versículos. Vocês me ajudam a continuar até o final? A gente vai chegar até o final desse curso? Vamos, né? Em nome de Jesus. O pessoal que já está acostumado comigo sabe que eu dou umas travadas, né? Em alguns momentos, mas a gente chega no final, não chega, gente? Quem chegou comigo no livro de Atos? Glória a Deus. Quem chegou comigo na escola de fundamentos, glória a Deus também. A gente termina, tá? Podem ficar tranquilos que se vocês tiverem paciência comigo, a gente vai trilhar esse caminho até o fim, tá bom? Nem que seja até Jesus voltar, a gente termina esse curso em nome de Jesus, tá bom? Ok, queridos? Eu vou pedir para um dos pastores orar aí por nós. Quem que pode orar? Pastor Edson, Pastor Isaías, qualquer um dos dois aí, abre o áudio para nós, faz essa oração para a gente terminar, pode ser? Pastor Edson, pode ser? A paz do Senhor. Amém. A todos. Amém. Vamos orar para agradecer a Deus por este momento, né? Que todos se inclinem ao Senhor, que a honra, a glória, o efetuar, o realizar é dele. Amém. Senhor Deus e Pai, neste momento de oração, Senhor, nos colocamos aqui. Deus, eu venho aqui apresentar a vida de todos esses participantes aqui, pedindo que o Teu Santo Espírito, Senhor, visite a cada um neste momento. Toca lá no profundo do coração de cada um, Senhor, com o Teu poder regenerador, tirando as dúvidas, Senhor, os questionamentos, e que venha o esclarecimento direto do Teu Espírito, Senhor, para cada mente, para cada pessoa que aqui está. Deus, foi falado aqui em vigiar, em um cuidado para o engano, para que nós venhamos se acautelar pelos falsos profetas. Deus falou em salvação, Deus, mas aqui nós estamos buscando o Teu reino, porque o conhecimento da Tua palavra é essencial, pois diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento da minha palavra está no livro de Oséias, Senhor. Pai, que o Senhor venha neste momento abençoar cada vida aqui, aos seus familiares, à sua parentela, ao seu ministério. Guarda-nos, Senhor, com as Tuas potentes mãos, nos livrando de todo o mal desta terra, de toda contaminação, de todo o vírus, Senhor. Pai, sustenta Elisângela, sua família, aprimora a sabedoria que o Senhor colocou na mente, no coração e nos lábios desta mulher. Abençoa ela, Senhor, de uma forma sobrenatural, trazendo, Senhor, o Teu amor, a Tua graça e a Tua paz para com todos nesta noite.
Assim, em nome de Jesus, eu abençoo cada um, para a glória de Deus. Amém e amém. Amém, pastor. Glória a Deus. Muito obrigada, queridos. Estão liberados. Quem precisar sair, né? Quem quiser já sair da sala. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela paciência, por mais uma quinta-feira. E que o Senhor possa dar um final de semana aí cheio da presença dele para vocês, tá bom? E quinta-feira que vem, em nome de Jesus, nós estaremos todos juntos aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, como sempre, eu deixo aí aberto mais um tempinho aqui o microfone para tirar dúvida, para esclarecer alguma coisa. E vocês podem perguntar. Pastora,